Vírus. Os objetivos dessa aula será de conhecer as principais características estruturais dos vírus e compreender as necessidades para a multiplicação viral. Então, vírus é uma palavra que vem do latim e significa veneno, porque justamente foi associado a doenças que não sabia-se a causa dessas doenças. A primeira doença investigada foi justamente a doenças da agricultura, né, como o mosaico do fungo, em 1886. Apesar de não saber o que estava causando a doença, pois não era visualizado nem bactéria, nem fungos, né, mas foi percebido que a doença era transmitida por meio da seiva, mesmo sendo essa seiva filtrada, que reteria bactérias se fosse a causadora da doença, mas mesmo assim ela continuava transmitindo. Isso em 1892. Em 1898 era possível ver a difusão em água de um fruto vivo que era contagioso. Em 1827 conseguiu saber que tratava-se de uma composição proteica, porque foi possível fazer uma precipitação dessa proteína e o seu isolamento em 1935, e só a definição de vírus foi mesmo concebida em 1937, e tratava-se de uma partícula constituída por proteína e ácido nucleico. Bom, a grande discussão é justamente sobre vírus é se são organismos vivos ou não, porque eles são parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, se eles fossem vivos, eles não necessitariam de um hospedeiro, mas eles requerem células vivas hospedeiras para se multiplicar, porque justamente usam toda a maquinaria dessa célula hospedeira para fazer a síntese das suas partículas virais. Eles induzem a síntese de estruturas especializadas, a transferência do ácido nucleico viral para outras células. Eles contêm apenas um tipo de ácido nucleico, DNA ou RNA, e ainda contém um invólucro proteico que envolve esse ácido nucleico para dar proteção, que é o capsídeo. Há uma variedade de células hospedeiras que o vírus pode infectar. Mas, normalmente, os vírus que infectam determinados grupos de organismos. Por exemplo, vírus que infectam invertebrados, os que infectam só vertebrados, que infectam só plantas, só protistas, fungos e bactérias. O que é mais comum de se ter tipos específicos e de uma única espécie, ou seja, raros são aqueles que expandem o espectro de hospedeiros. O exemplo mais claro que temos hoje no momento é justamente a capacidade do coronavírus, que infectava determinadas espécies selvagens, né, e passou a infectar humanos. Analisando o espectro de hospedeiros ainda, há uma certa exigência viral, porque para o vírus se infectar uma determinada espécie, ele necessita ter uma ligação específica com a célula hospedeira, e para isso há necessidade de receptores celulares que vão interagir quimicamente com a superfície do vírus. Esses receptores podem estar nas fibras, nos flagelos ou na membrana celular. E também a disponibilidade de fatores celulares desse hospedeiro para potencializar a multiplicação viral. Os vírus eles podem variar o seu tamanho, e o seu tamanho pode ser de 20 a 1000 nanômetros. Por isso, a necessidade da microscopia eletrônica para conseguir a observação. Nessa figura aqui, temos então a representação de uma bactéria, E. coli, de uma parte de uma célula do sangue de um eritrócito, né, humano, e aqui diversos tipos de vírus que podem ter formatos e tamanhos diferentes, como o vírus do ebola, o poliovírus, vírus do mosaico do tabaco, um bacteriófago. A estrutura viral, quando ela está fora da célula hospedeira, ela é chamada de vírus. Então, é uma partícula completa infecciosa, mas fora do hospedeiro. E quando está dentro da célula do hospedeiro, é chamado de vírus. É nada mais do que um ácido nucleico que é envolto por uma cobertura de proteína, que é o capsídeo, né? E esse capsídeo não somente fornece proteção para esse ácido nucleico, como também é um veículo de transmissão. E
E os vírus são classificados de acordo com as diferenças nas suas estruturas, né? Principalmente em relação a esse envoltório. Então, os vírus podem ser de ácido nucleico, DNA ou RNA, mas nunca ambos. Pode ser de fita simples ou dupla, linear ou circular, segmentado ou não. E o capsídeo, então, é esse envoltório que vai proteger o ácido nucleico e ele é formado por várias subunidades, que são os capisômeros. Alguns vírus ainda apresentam o envelope, que é justamente o revestimento do capsídeo. E esse envelope é constituído por uma combinação de lipídios, proteínas e carboidratos. A partícula viral ela pode ser envolvida pela própria membrana citoplasmática do hospedeiro no processo de extrusão, quando o vírus vai sair da célula do hospedeiro. E essa membrana citoplasmática passa a ser um envelope viral. E esse envelope podem ou não apresentar espículas que estão na superfície do envelope e que vão interagir com a célula hospedeira. Como aqui no caso a imagem mostrando as espículas, né? E aqui a diagramação. A morfologia geral, os vírus podem ser classificados como vírus poliédricos ou de simetria cúbica, como tetraedro, octaedro e icosaedro, né? Pode ser vírus helicoidais, em que o ácido nucleico está na forma helicoidal e o seu revestimento pelo capsídeo também toma esse formato, como por exemplo no vírus do mosaico do fumo. Ou pode ser vírus alongados, flexíveis ou rígidos. Os vírus envelopados são relativamente esféricos, né? Como no caso os helicoidais envelopados, do vírus influenza, e os poliédricos envelopados, como o vírus do herpes. E também temos os vírus complexos, que são os bacteriófagos. São vírus que atacam somente bactérias. Então, o seu capsídeo ele fica na parte mais superior do vírus, do bacteriófago, e ele está, então, também é chamado da cabeça do bacteriófago, né? E justamente envolvendo o DNA que está dentro do capsídeo. E aqui esse bacteriófago ele é formado pelo corpo, que tem a bainha, essa parte representada em azul mais externo, e no centro um pino. E aqui são as fibras da cauda desse bacteriófago. E aqui mostrando o bacteriófago quando ele está infectando uma bactéria. Tá? A replicação viral, ela basicamente tem as mesmas etapas, independente do tipo de vírus. Mas a necessidade de uma penetração, né? No caso específico de plantas, a penetração será justamente por ferimentos na planta. E aí, quando esse vírus penetra no hospedeiro, ele vai ter a remoção da capa proteica e vai ter a etapa de síntese, em que é a indução da formação de RNA polimerase, formação de RNAs virais, e os RNAs virais atuam como RNAs mensageiro para a produção de novos capisômeros. Esses capisômeros, eles precisam, então, constituir uma capa proteica, e é o que vai acontecer na fase de maturação ou acoplamento, que é justamente a proteção do material genético do vírus ainda dentro da célula hospedeira. E aí, com esse vírus formado, ocorrerá a liberação em que a célula hospedeira sofre lise, ou seja, ela se rompe, e novos vírus são liberados para a parte externa. No caso dos bacteriófagos, eles podem ter o ciclo lítico, em que termina com a morte da célula hospedeira, a célula se rompe, sofre lise, como é no caso dos bacteriófagos T-pares, T2, T4 e T6. Ou pode ter um ciclo lisogênico, em que a célula hospedeira permanece viva, como é no caso do bacteriófago lambda. Aqui nessa figura nós temos todas as etapas de multiplicação do bacteriófago. Ele ataca a célula hospedeira, tem a interação com a dissorção, né, justamente pelas fibras, ocorre a penetração, em que há um achatamento aqui da cauda e o pino injeta o material genético, né, o DNA do vírus. Esse DNA, ele direciona a síntese de todas as estruturas desse vírus e essas estruturas, elas são montadas formando os novos vírus na fase de maturação.
E esses vírus serão liberados com o rompimento da célula hospedeira, ou seja, da bactéria. E com isso a bactéria morre. Aqui nós temos a representação tanto do ciclo lítico, que termina no rompimento da célula hospedeira, quanto do ciclo lisogênico, em que o fago interage com o DNA da célula, né? E pode ocorrer várias divisões celulares carregando esse material genético do bacteriófago. Em determinado momento, esse material genético se desprende do cromossomo e a célula passa a voltar para o ciclo lítico. No caso de vírus animais, nós temos algumas especificidades que os sítios de absorção das proteínas e glicoproteínas da membrana citoplasmática que vão possibilitar essa etapa de absorção do vírus. O capsídeo penetra por endocitose ou por fusão. Dentro da célula do hospedeiro ocorre o desnutamento, que é justamente a remoção do capsídeo, e a biossíntese ocorre no núcleo quando é um vírus de DNA ou no citoplasma quando é um vírus de RNA. Os vírus envelopados, eles brotam, ou seja, quando eles vão sair da célula, eles carregam a membrana celular como o seu envelope, ou os não envelopados rompem a membrana citoplasmática e são liberados para a parte externa. Aqui demonstrando justamente o ciclo da multiplicação viral de uma célula animal e no final o vírus ele acaba sendo envelopado com a própria membrana da célula hospedeira. Os vírus, os hospedeiros, com vírus, os indivíduos atacados com vírus os hospedeiros animais, atacados por vírus, eles podem sofrer infecção latente quando o hospedeiro permanece com esse vírus por longo período e em determinado momento, por um estímulo, esse vírus ataca, apresenta sintomas, ou pode ser uma infecção persistente que vai ocorrendo gradualmente durante o longo período. Alguns vírus eles podem ser estimulantes para o câncer, são chamados de vírus oncogênicos, cujo material genético se integra no DNA da célula hospedeira e essa célula ela passa a ter deformações, a ser uma célula tumoral, ou ainda temos os chamados prions, ou prions, que são apenas proteínas, não chegam a ser vírus, mas que causam, por exemplo, doenças neurológicas, como é o caso da vaca louca, que promove o desenvolvimento de grandes facúolos no cérebro. E essa doença não consegue ser percebida antes da morte do animal. Só com a morte do animal que vai se detectar tratar-se, então, de uma doença causada por prions. No caso de plantas, os vírus de plantas, eles causam grandes perdas econômicas justamente por conta de mudança na coloração e consequente interferência no crescimento. A planta tem um crescimento deformado ou até mesmo é interrompido e ela acaba definhando. Atualmente são classificados 32 grupos e 3 famílias de vírus que atacam plantas, e o nome do vírus é associado à doença e à espécie que ele ataca. Por exemplo, o vírus do mosaico do fungo. O vírus, no caso de plantas, ele pode ter a sua distribuição de célula a célula, que acaba sendo uma movimentação lenta, uma velocidade de 1 milímetro por dia, e aí infectando de 8 a 10 células do parênquima, ou pode ser um movimento via sistêmica vascular, que é uma contaminação muito mais rápida, e aí desde o ponto de penetração atinge rapidamente locais bem distantes na planta. E o que o vírus faz é usar o floema, atingindo raízes, folhas jovens e a planta por completo, causando uma infecção sistêmica. A transmissão pode ser a transmissão do vírus de um material doente para outro sadio, pode ser por disseminação, a infecção de um hospedeiro ou fetor e perpetuação do vírus, ou por vetor ou pelo próprio manejo, pode acontecer essa transmissão. Quando, no caso do manejo, ocorre a transmissão mecânica, por meio da seiva, ou por propagação vegetativa da planta, união de tecidos para enxertia e a presença da contaminação do vírus. Então, a própria prática de plantio e propagação
acaba levando à contaminação. Pode ser transmitida por sementes ou transmitida por pólen, com o uso aí das abelhas, né, com os vetores. Também como vetor tem por meio da cuscuta ou insetos, que podem ser os insetos também agentes de transmissão não persistente, semi-persistente ou uma transmissão persistente, que pode atingir, atacar não, utilizar, né? Pulgões, cigarrinhas, moscas brancas, cochomilas, besouros e ovos. E também ainda há possibilidade dos vírus serem transmitidos por ácaros, por nematóides ou também por meio de fungos. E aqui estão as referências dessa aula.